Oi, gente, tudo bom? Aqui é o Vitor e eu terminei o segundo livro do Fundação e vou falar pra vocês, eu tava detestando o primeiro assim, tava achando ele meio esquisito, tava achando, não tava gostando, né? Ele era datado, tava meio não tava legal, simplesmente não tava legal o primeiro livro. E o começo desse segundo livro também tava meio esquisito, né? Eu vou confessar aqui pra vocês que Fundação não tava me pegando assim logo nos primeiros. Mas quando começa a falar do Mulo, que é o personagem que aparece aqui, que é um mutante, que tem o poder ali, e é realmente uma das maiores ameaças à Fundação, aí sim a coisa fica boa. Por quê? A gente tem um grupo de personagens ali que estão meio que são da Fundação, meio que estão, né, uma aliança ali com outros planetas, e eles estão vendo essa ameaça do Mulo se aproximar, né? Ele tá chegando ali de outros planetas que ele vai conquistando, e as pessoas, sabe, ele simplesmente vai rendendo todos os planetas, tá todo mundo simplesmente se dobrando à vontade desse cara, e daí a Fundação vira e fala, bom, eu acho que a gente vai ter um problema muito sério aqui, vamos tentar resolver. Tem uma cena muito legal, onde eles estão esperando o Harry Seldon aparecer lá, o holograma do Harry Seldon aparecer lá no cofre do tempo, tal, para poder dar uma dica de como que eles vão superar essa crise aí, né? Porque realmente é uma crise. E eles dão uma informação que eu não tinha me ligado, na verdade, né? Nas duas primeiras crises que eles tiveram, o Harry Seldon aparece e tinha gente lá para ver o que ele tinha para falar. Nas outras duas que estão no primeiro livro também, ele ninguém tava lá pra ver. As coisas simplesmente se resolvem, né? Tem todo mundo tem tanta fé a respeito de como a Fundação vai superar os problemas e como que eles vão resolver todas as questões, que ninguém tá nem aí pro Seldon, na real, né? E daí, nessa aí, como eles não sabem como que eles vão resolver os problemas, como que eles vão né, resolver essa situação do Mulo, eles vão atrás do Cofre do Tempo, e daí o Harry Seldon aparece, e ele não tá falando absolutamente nada com nada do que eles estão sofrendo. E daí fica todo mundo desesperado, e é uma cena muito legal. E daí você percebe que essa fundação aí vai se lascar. E isso é legal, porque no começo do primeiro livro, no primeiro livro inteiro, na real, todos os personagens eles são muito competentes, assim. Então, eles não têm nenhuma dificuldade. Nenhuma, praticamente. Eles têm alguns conflitos ali que eles têm que resolver, principalmente de ordem mais interna, de organização interna deles, né? Mas no fim das contas as coisas meio que se resolvem, eles não têm grandes problemas, grandes dificuldades. Aqui o Mulo virou um problema, né? No começo desse livro aqui a gente também tem o general, que é um general, eu acho que eu comentei também no outro vídeo, né? Eu tenho quase certeza que o general ele tentou de alguma maneira ir lá e fazer uma ameaça à fundação, mas no final das contas acaba que, né, as coisas também de novo elas meio que se resolvem. Inclusive os personagens que estavam envolvidos ali, eles têm pouca ou nenhuma influência pra resolver isso, então você fica meio assim, fala, pô, mas por que eu tô acompanhando a jornada desses caras sendo que não tem influência nenhuma? E daí, quando a gente tá falando do Mulo aqui, assim, agora realmente, quando a gente tá falando desse personagem dentro desse livro, as coisas ficam mais interessantes, porque ele não é que ele é imbatível, simplesmente. É que ele é um cara muito sagaz, e daí você entende, né? Eu tinha minhas dúvidas, eu vou dar spoiler, tá, galera? Então, se vocês não estão a fim de tomar spoiler da Fundação, vocês querem ler o livro, vocês não sabem absolutamente nada, então não veja mais até aqui, tá? Deixa o like, comenta, compartilha, mas basicamente o que acontece é que esse cara aqui da capa, que é o Magnífico, ele é tipo um palhaço que aparece lá num dos planetas, ele é um mulo. E ele tem toda uma atitude bem servil, ele se fala, poxa, eu sou só um servo, eu sou tão burro, eu não sei fazer nada, tal. E daí uma das personagens, que é a Baita, que é uma mulher, que também era uma outra crítica que eu tinha em relação aos livros da Fundação do Isaac Asimov, ela meio que saca qual que é a dele, depois de um tempo, claro, não é um negócio automático. E eles estão indo numa jornada, eles querem achar a segunda fundação, inclusive a primeira fundação não tem psicólogos, né? Não tem psicohistoriadores para conseguir desvendar os mistérios da matemática do Harry Seldon. E daí tem o Eblin Miss, que é um dos caras que é um desses que tá começando a entender um pouquinho mais a respeito da psicohistória. E eles vão, né? Ela, o marido dela, o Magnífico aqui, que é o Mulo, e o cientista, o Eblin Miss, para Trantor, que é o planeta principal lá do Imperador e que agora já não é mais nada, né? Virou um negócio bem feudal. Eles basicamente só plantam, eles quase não têm comida, proteína animal, isso eles importam porque o planeta inteiro é coberto de ferro, então eles trocam o ferro pelas encomendas.
E é muito doido porque você vai acompanhando essa jornada e realmente, né, você fica, caramba, eles estão se safando de alguns problemas que se parecem meio impossíveis, né? Mas é muito legal porque daí eu tava suspeitando. Teve uma hora que eu falei, não, esse cara não é um mulo, não é possível que ele seja um mulo. E daí no fim ele acaba sendo realmente esse personagem que é um mutante, que, de novo, né, o Isaac Asimov ele não explica absolutamente nada da ciência dos livros dele, né? Então eu não sei se eu tava esperando ele falar a respeito dos mutantes, ele até coloca alguma informação, fala dos mutantes, tem aqueles que tem a genética que é só genética, o que a gente não sabe as habilidades dele, tem outros que têm deformidades e que por isso eles acabam sendo, né, deixados de canto, acabam sendo maltratados pelo resto da população e tudo mais, mas ele não fala muito a respeito dos mutantes em si, como é que ocorrem essas mutações. Ele não explica nem como que o cara transforma ferro em ouro através do poder nuclear lá no primeiro livro, então também não tô esperando grandes coisas do Isaac Asimov em relação a isso. E daí você entende que o mulo, na verdade, ele controla certas emoções das pessoas, né? Ele vê como se fossem ponteiros e ele consegue girar esses ponteiros para ficar da maneira que ele quer. E foi graças a isso que eles conseguiram se safar desses problemas, porque o mulo também tá atrás da segunda fundação. E daí isso que eu achei legal, porque tem o cientista, né, o psicohistoriador, que é o Eblin Miss, e ele tá ali nessa jornada, ele é um senhorzinho já, e ele tá nessa jornada de querer encontrar a segunda fundação, e ele fica obsessivo em relação a isso. E daí ele tá falecendo, né? E daí você descobre que o Magnífico, que é o mulo, ele tava ali por trás manipulando as emoções do Eblin Miss pra que ele ficasse obcecado em achar a segunda fundação. E ele consegue encontrar, assim, o paradeiro. Só que daí a Baita, que é a pessoa que tava suspeitando do Magnífico, vai lá e mata ele bem na hora que ele vai revelar. E daí tem uma confusão, você matou o cara, você não sei o que e tal. E daí ele se revela. É uma cena muito legal, porque os personagens do Isaac Asimov parece que eles gostam de fazer discursos, né? Eles gostam de falar o quão inteligentes eles são. E daí o Magnífico ele fala, olha, aconteceu isso, assim, assado, eu fiz assim, assado. Eu não manipulei você, Baita, a mulher, eu não manipulei você porque você foi uma das pessoas que genuinamente gostou de mim. Isso na cena que eles se encontram pela primeira vez e tudo mais. E daí você entende, né? Falei, caramba, então faz sentido, realmente fez sentido. E as emoções dela para com o Magnífico realmente são genuínas. Então, é por isso que ele não manipulou. E é por isso que ele cometeu esse erro e ele não conseguiu saber onde é que era a segunda fundação. E daí a gente vai ter o terceiro livro, que eu vou falar também, né? Vou ler e vou falar também, que é a segunda fundação. E daí eles põem uma informação, Isaac Asimov põe uma informação importante até, eu acho, onde ele comenta que a primeira fundação era só uma fachada mesmo, né? Eles têm ali um desenvolvimento tecnológico e tal, mas eles não sabem nada de psicohistória. A segunda fundação sabe, então a segunda fundação que é realmente a principal. De novo, né? Eu tenho algum problema com esse negócio dos protagonistas do Isaac Asimov, porque, poxa, se essa era a segunda fundação era a principal, por que a gente não tá acompanhando a segunda fundação desde sempre? Por que a gente tá acompanhando a primeira que teoricamente não é a principal ali, então nada exatamente do que eles fizeram faz muita diferença, porque, sabe, eles eram só pra distrair? Era isso, sabe? Não sei ainda como me senti em relação a isso, mas é legal, tá? Esse livro aqui, a parte do mulo, é muito, muito legal, né? Porque a fundação realmente, ela parece essa força imparável de ciência e que eles conseguem resolver tudo e no fim das contas, as coisas não são bem assim, né? Eles encontram essa anomalia que é o mulo que põe tudo a perder. E daí, no fim das contas, tem aquela velha história que o Harry Seldon fala também, né? Que a galáxia vai cair em, sei lá quantos, 30 mil anos de barbárie, uma coisa assim absurda, muitos milhares de anos de pessoas entrando em conflito, sem ter um império ali por trás para deixar tudo unificado e em paz, né? E assim, no fim das contas, realmente, né? A barbárie chegou, então... mas só um disclaimer, tá? O Harry Seldon, o Isaac Asimov, ele fala assim no livro que eles não vão impedir a barbárie de chegar, eles simplesmente vão diminuir o tempo, né? Ao invés de ser 30 mil anos, vão ser 1000 anos apenas. Ou seja, né? Então, tá bom, vamos lá. Então parece que o mulo também foi um grande catalisador para causar essa barbárie, porque afinal de contas, se ele é a figura que está centralizada e de alguma maneira, graças aos seus poderes, ele está conseguindo causar uma paz, né? Porque ele traz a adoração para ele, no fim das contas é muito
Ele quando ele morrer, acabou, né? Quando ele for embora, ele for dessa pra uma best, ele acabou, que né? Quem é que vai segurar as pontas no fim das contas? Então, de novo, né? Talvez ele tenha sido um catalisador pra deixar as coisas piores e não melhores, né? Talvez o Mulo realmente ele tenha sido esse elemento que faltava para a primeira fundação mostrar que eles não são capazes de tudo, né? E eu também achei muita sacanagem do Harry Seldon, vou ser bem sincero, assim, porque, que nem os próprios personagens falam, ele não deixou nenhum psicohistoriador ali pra que, sabe, eles pudessem tentar prever alguma coisa, nada, foi simplesmente, ó, a gente vai deixar vocês aí e vocês vão ser, né, uma isca. E é muita sacanagem, eu acho muita sacanagem, né? Vamos ver como é que vai ser. O terceiro livro é a segunda fundação, o primeiro foi Fundação, esse aqui Fundação e Império, que eu acho que aprofunda um pouquinho mais a respeito do conflito da Fundação com o próprio Império, com o General e agora com o Mulo. E agora a gente vai ver realmente a parte que é a segunda Fundação, que realmente é o que deveria impedir essa barbárie toda do universo, né? O livro 2 é melhor, tá, galera? O primeiro eu tava meio reticente, assim, não tava gostando tanto, mas o livro 2 é melhor a parte do Mulo, beleza? Por quê? Porque a gente tem mais personagens pra gente poder apegar, tem personagens que realmente são bons, tem personagens que são falíveis, ou seja, a gente consegue ver eles passando por situações, assim, que são terríveis, e a gente consegue se conectar a essas situações e... Assim, é legal. A reviravolta no final, se você não conhece nada, eu já conhecia um pouco do Fundação, eu já sabia mais ou menos disso, né, das coisas que aparecem pra mim aí na internet, então não vou falar que eu fui 100% sem suspeitar de nada, né, eu fui contaminado pelos spoilers, mas assim, é legal. Vamos ver como é que vai ser o segundo livro, tá? O segundo, desculpa, quero ver como é que vai ser o terceiro livro. Vamos ver, tá? Eu sei que tem outros, não garanto que eu vou ler os outros, tá? Até onde eu sei, essa trilogia aqui é o principal que a gente precisa ler. Os outros três é meio que spin-off, são meio que explicando um pouquinho mais a respeito do que veio antes, o que veio depois. Tipo Duna, tô vendo que existe meio que um paralelo aí entre Fundação e Duna também, onde o primeiro é o grande creme de la creme, depois vieram os outros, depois teve coisas que os filhos do Frank Herbert fez também e tal. Não sei, tá bom? Vamos ver. E é isso, gente. Nossa, esse vídeo aqui eu consegui fazer numa paulada só, praticamente sem corte nenhum. Recadinhos, tá, galera? Eu estou aí de novo, né? Continuo fazendo esses vídeos aqui, exatamente porque eu quero conquistar um novo público leitor. No meu Instagram tem lá o meu agregador de links, onde eu coloco basicamente todos os meus trabalhos, né? Os livros que eu participei esse ano. Eu fiz uma postagem especial também no Instagram a respeito dos livros que eu publiquei esse ano. Coisas que estão para vir para o ano que vem também. Dê uma olhada lá, me sigam nas redes sociais, me sigam no Instagram, TikTok menos, tá? Mas no Instagram eu tô mais ativo lá também. E aqui no YouTube, né? No fim das contas, eu tô fazendo esse vídeo também, ele vai ser replicado no Instagram, mas o YouTube, no fim das contas, eu acho que ele vai ser a plataforma principal aqui que eu vou ter que trabalhar os vídeos, né? E é isso, gente. Compartilha, curte, comente, me diz aí se vocês concordam ou discordam com tudo que eu falei. O importante é me dar um pouquinho mais de engajamento. E talvez agora, né, eu sei que vai chegar o meu último livro, o livro da animação japonesa. Eu vou pegar ele e todos os outros e vou fazer um vídeo final explicando a respeito de todas as minhas publicações esse ano também. E meio que fazer um geralzão, assim, né? Falar a respeito de tudo que foi publicado esse ano e as minhas impressões e o que eu espero pro ano que vem, porque foi surpreendente, tá? Eu gostei bastante das publicações desse ano. Tá bom, gente? É isso. Obrigado. Tchau.